Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Marinha. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2014, primeira aplicação, caderno amarelo. E agora a gente vai para a questão 110. A questão 110, ela traz um texto para a gente. O texto diz o seguinte, descreve o seguinte: em bom português, no Brasil as palavras envelhecem e caem como folhas secas. Não é somente pela gíria que a gente é apanhada. Aliás, já não se usa mais a primeira pessoa tanto do singular como do plural. Tudo é a gente. A própria linguagem corrente vai se renovando a cada dia. Uma parte do léxico cai em desuso. Minha amiga Lila, que vive descobrindo essas coisas, chamou minha atenção para os que falam assim. Assisti uma fita de cinema com um artista que representa muito bem. O que acharam natural essa frase? Cuidado. Os que acharam natural essa frase, cuidado. Não saberão dizer que viram um filme com um ator que trabalha bem. Irão ao banho de mar em vez de ir à praia. Vestido de roupa de banho em vez de biquíni. Carregando guarda-sol em vez de barraca. Comprarão um automóvel em vez de comprar um carro. Pegarão um defluxo em vez de um resfriado. Vão andar no passeio em vez de passear na calçada. Viajarão de trem de ferro e apresentarão sua esposa ou sua senhora em vez de apresentar sua mulher. Aí a pergunta diz o seguinte, descreve o seguinte pra gente, a língua varia no tempo, no espaço e em diferentes classes socioculturais. O texto exemplifica essa característica da língua evidenciando o quê, no caso aqui? A. O uso de palavras novas deve ser incentivado em detrimento das antigas. B. A utilização de inovações no léxico é percebida na comparação das gerações. C. O emprego de palavras com sentidos diferentes caracteriza a diversidade geográfica. D. Pronúncia e vocabulário são aspectos identificadores da classe social que pertence ao falante. Aqui pertence o falante? Ou o modo de falar específico de pessoas de diferentes faixas etárias é frequente em todas as regiões? Pause o vídeo aí e tentem fazer. Vamos ver se vocês vão acertar. Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer? Bom, se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram. Por quê, A utilização de inovações no léxico é percebida na comparação de gerações. Se a gente for analisar, o que o texto vem trazer pra gente, Exatamente isso, um bom português de acordo com as gerações, Reparem que a maneira que ele é colocado, principalmente no final, o que acharam natural a frase cuidado, no caso aqui, não saberão dizer que viram um filme com um ator que trabalha bem, irão ao banho de mar em vez de ir à praia, no caso aqui, vestido de roupa de banho em vez de biquíni. Repara que todo esse léxico aqui, no caso, toda essa maneira de falar, de se pronunciar, essa maneira da linguagem, ela vai se modificando de acordo com as gerações. É isso que o texto vem trazer pra gente, Em relação a esse finalzinho aí do texto, essas comparações que ele vem trazer aqui pra gente. Por que não são as outras, No caso aqui, olha só. O uso de palavras novas deve ser incentivado em detrimento das antigas? Não, no caso aqui o texto não é isso que ele está se referindo, apesar dele fazer essas comparações de gerações antigas, no caso aqui, banho de mar em vez de a praia, roupa de banho em vez de biquíni. Ele não está, no caso aqui, incentivando, no caso aqui, o uso de palavras novas. Aqui, no caso, ele só está comparando, exatamente isso. Ele está fazendo uma comparação, no caso de como era realizado, como era o vocabulário antigamente, de acordo com as novas gerações, como foi modificando essa maneira de se expressar, essa maneira de vocabulário aí. Então, é essa mensagem que o texto quer passar pra gente, entendeu? Olha só, por que não são as outras? Por que não é a C? O emprego
de palavras com sentidos diferentes caracterizam diversidade geográfica? Não é isso também que o texto quer dizer, né? Ele está fazendo uma comparação, não uma questão de comparação aí de gerações, aqui no caso, ó, desculpa, confundi aqui, não é no caso aqui uma característica de diversidade geográfica, né? No caso é exatamente isso, uma comparação de gerações, né? Não é somente diversidade geográfica, né? E sim de gerações, né? Exatamente esse ponto que ela vem trazer pra gente, né? Do caso do léxico cair em desuso, minha amiga Lila vive descobrindo essas coisas. Então, no caso, a questão aí do banho de mar, né? Da questão do biquíni, vestido de roupa de banho, né? Guarda-sol em vez de barraca. Então, reparem que tudo isso é a utilização, aqui no caso, de inovações, de comparação das gerações, a maneira como as palavras vêm se transformando. Por isso que não é somente caracterizar a diversidade geográfica, não é essa mensagem que o texto quer passar. D. Pronúncia e vocabulário são aspectos identificadores da classe social que pertence o falante. No caso aqui, a pronúncia e vocabulário não é também a mensagem que o texto quer passar, apesar de haver pronúncia e vocabulário aí, né, ser aspectos identificadores da classe social do falante, não é exatamente a mensagem que o texto quer passar, não é sobre classe social, e sim a transformação das palavras, a maneira que as palavras vêm se transformando, entenderam? É a maneira que elas vêm se transformando de acordo com as gerações, como elas são pronunciadas, né? A maneira de como elas são faladas, de acordo com as gerações, né, com os tempos. Então, não é a questão aí de classe social, e sim a maneira de expressar, a maneira de expressar o uso dessas palavras, beleza? Porque também não é o modo de falar específico das pessoas de diferentes faixas etárias. Olha só a pegadinha, né? Outra coisa também, não é questão de faixa etária, apesar de tratar de gerações, né? Olha só outra pegadinha. Apesar de tratar de gerações, não é de faixa etária, e sim de gerações em si, né? É frequente em todas as regiões. Também aqui no caso, não é somente de região específica que ele vem trazendo pra gente, e não questão de faixa etária, e sim das gerações. A maneira como era pronunciado antigamente, agora não é pronunciado. Então, ele vem trazer aí exatamente a utilização de inovações, aí no caso do léxico, né? Da palavra, da pronúncia das palavras em si, né? Das expressões, que é percebida na comparação de gerações. Então, o texto traz isso pra gente, né? Quando descreve o seguinte, né? Minha amiga Lila que vive descobrindo as coisas, né? Me chamou a atenção assistir uma fita de cinema com o artista. Aqui no caso, né? Não saberão dizer se virão um filme com um ator que trabalha bem e irão ao banho de mar em vez de ir à praia, né? Reparem essas comparações, olha só. Compraram um automóvel em vez de comprar um carro, pegaram um defluxo em vez de um resfriado, vão andar de passeio em vez de passear na calçada, vão andar no passeio, né, aqui no caso. Entenderam? Viajarão de trem. Então, no caso aqui, muita questão do banho de mar também, em vez de ir à praia. Reparem a maneira de se expressar, como vai mudando de acordo com as gerações. Então, é essa a mensagem que o texto quer passar pra gente. Por isso que é a letra B. Então, cuidado com as pegadinhas aí. Não se trata de uma questão de faixa etária, nem de uma questão regional, né? Que o Enem gosta muito de retratar também questões regionais, a maneira como é falado nas regiões. Não é isso. Aqui, no caso, é uma comparação de gerações, a maneira de como é utilizada as expressões das palavras, né? Como se expressam aí, a maneira de se expressar, de falar aí, exatamente a inovação do léxico aqui no caso, né? Por isso que é a letra B, entenderam? Então, cuidado com as pegadinhas aí, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento aí. E vejo vocês nas próximas questões de linguagens. Espero que tenha esclarecido aí para vocês, né, essa questão aí muito importante, né? Essa questão de linguagem em relação à maneira, a expressão das palavras, né? A maneira de expressar, né, as palavras. E é importante a gente perceber como elas vão mudando de acordo com as gerações, né? Como o português, a maneira, a linguagem, né, a maneira de se expressar vai mudando de acordo com o tempo, né, com as gerações.
né? É muito importante aí, beleza? Então tá, vejo vocês aí nas próximas questões de linguagem.